Bom dia, pessoas. Como é que vocês estão? Galerinha, vamos lá para mais uma aulinha aí, né, de óptica. Hoje falando aí um pouco de óptica da visão, então a gente vai fazer várias aplicações aí, né, da óptica na parte da visão humana, tá? Então, vamos entender como é que funciona o olho humano, principalmente, né, falar um pouquinho aí dos defeitos da visão. A galera que usa óculos aí já tá ligado de muita coisa e a gente vai falar um pouquinho do porquê, né, que essas lentes com armação na nossa cara facilitam e ajudam muito na nossa vida, beleza? Mas primeiramente vamos entender a fisiologia da visão, né? O que é o olho humano? Então, o olho humano, ele é, de uma certa forma, um receptor de luz, tá? Então, para a gente enxergar, o nosso olho precisa receber luz. Essa luz atravessa aí, né, algumas partes do olho e elas são projetadas lá na nossa retina. E, basicamente, a retina ali tem um papel de pegar esse estímulo luminoso, né? A gente vai falar ali quais são os elementos que tem na retina, mas pegar esse estímulo luminoso e transformar em estímulo elétrico. É fazer uma transformação de energia em energia luminosa para energia elétrica. Esse impulso elétrico, né, impulso nervoso aí, o nosso cérebro interpreta e a gente tem uma imagem formada, né? E aí a gente enxerga. Vamos falar da anatomia externa, né? A parte de fora do olho, que é importante, óbvio, né? Mas mais para o pessoal da biologia que gosta de trabalhar muito isso. A física a gente vai falar muito da anatomia interna, né? O que forma as imagens. Mas aí tem os cílios. Olhando aqui da parte de fora, né, galera? A gente tem a córnea transparente, a partezinha transparente é a córnea. A íris, que seria a parte colorida ali, né, onde tem os nossos músculos ciliares, a pupila, que vai ser um fator muito importante, né, ela vai dilatar e contrair para controlar a entrada de luz, e a esclera, que é a parte branca ali do olho, beleza? Bom, e falando aí da anatomia interna, né, a parte, o filé mignon aí da física para a gente entender. Né, pegando ali da parte de fora, só para vocês entenderem, né, tem a íris ali, a córnea, que é aquela partezinha transparente ali, a pupila, e aí nós temos o cristalino, tá? O cristalino, juntamente com a córnea, que eles formam uma lente de aspecto convergente, tá? Então pode até ver aqui, ó, que nós temos se tu olhar esse cristalino aqui, ele tem um formato de uma lente biconvexa, né, ó, bordos finos. Então é uma lente convergente. Nós temos aqui os músculos ciliares, né, que são os responsáveis aí por duas coisas aí, tanto a acomodação focal quanto a adaptação visual, que a gente já vai conversar. Temos aí o nervo óptico, né, que é por onde saem os estímulos elétricos, justamente para o nosso cérebro interpretar. E essa parte aqui de trás, que é a retina, que é aonde a gente vai projetar as imagens e aonde nós temos a transformação da energia luminosa para energia elétrica, né, para estímulos elétricos. Bom, mas vamos lá, vamos começar a falar um pouquinho da pupila, né? A pupila, a gente sabe que quando nós estamos num ambiente escuro, a nossa pupila ela tende a dilatar para fazer entrar a maior quantidade de luz possível. Já que o ambiente tem pouca luz, ela vai abrir para entrar no máximo possível. Tanto é que quando você entra num quarto escuro, tu não está enxergando nada. Depois de um tempo, tu começa a perceber alguns vultos e quando tu vê, tu tá meio que enxergando. Não que tu enxerga no escuro, mas é que um escuro perfeito não vai existir. Então, às vezes, aquela pouca iluminação com a acomodação visual ali já é suficiente para tu enxergar. Outra coisa que acontece é quando tu tá no escuro e aí tu vai para o ambiente claro, dá até aquela dorzinha de cabeça porque tu tá com a pupila dilatadona para pegar qualquer intensidade luminosa, aí tu vai para o ambiente iluminado, aí toda aquela luz entra até a tua pupila contrair, já deu algo angustiante ali, né? Mas basicamente os músculos ciliares, né, que estão ali na íris, ali, aquelas ranhurinhas na íris, eles servem também para comprimir, né, para fechar ali a pupila, aumentar o tamanho e diminuir o tamanho da pupila, controlando a entrada de luz, certo? Depois que eu tenho essa entrada de luz no olho, a luz ela vai passar pelo cristalino, certo? O cristalino seria uma lente, né, a lente do nosso olho, com um comportamento convergente. Só que o interessante é que essa lente ela pode ser flexível.
O que que isso significa? Tu pode apertar ela de modo a ela ficar mais gordinha ou esticar ela, relaxar de modo a ela ficar mais fininha. E quando você mexe na geometria de uma lente, você mexe na sua distância focal, você mexe na sua convergência, como a gente viu na aula passada da equação de Halley. Então, basicamente, o que a gente tem no nosso olho é uma lente com foco variável, convergência variável. Aí, dependendo se você quer enxergar de perto ou de longe, o teu cristalino, os músculos ciliares, eles vão apertar o cristalino ou relaxar ele para acomodar a sua distância focal. Beleza? Então, aqui seria ali o exemplozinho, né, do nosso o cristalino, que seria a lente que fica logo depois ali da pupila. Então, basicamente, o cristalino ele constitui-se de uma lente de distância focal variável, tudo bem? Você pode variar a distância focal, e a partir dessa variação a gente vai definir dois pontos, que é o ponto próximo, aquele ponto onde a menor distância que tu enxerga de maneira nítida, sem nenhuma incomodação, certo? Então, o ponto próximo é o ponto mais próximo da vista, para qual a imagem ainda é nítida. Nesse caso, para você ter um foco bem curto, o que que acontece? O raio da tua lente tem que ser um raio maior, uma lente biconvexa de raio maior. Então ela tem que ficar mais achatada. Nesse caso, os músculos ciliares, eles assumem a compressão máxima. E aí a lente ela fica com a distância focal mínima, porque lembra que o raio naquela equaçãozinha de Halley, ele é inverso, né, a nossa vergência ali. Então, quando você tem a compressão máxima, quanto maior o raio, você vai ter uma distância focal mínima e aí você vai conseguir enxergar os objetos de perto, ok? O ponto remoto é já quando eu quero enxergar coisas mais afastadas, né? Então, o ponto remoto é o ponto mais afastado que pode ser visto com nitidez. Nesse caso, os músculos ciliares eles vão encontrar relaxados. E aí a lente ela vai assumir uma distância focal máxima, né, para enxergar o mais distante possível. Tanto é, galera, que se tu ficar muito tempo estudando com o livro, lendo aqui perto do teu olho, tu vai estar sempre na condição de ponto próximo. Aí o teu cristalino vai ficar comprimido. É normal dar uma dor de cabeça depois, quando tu fica muito tempo. E o que é legal para tu relaxar? Olhar para um ponto remoto, olhar para uma imagem, para uma montanha, olha para uma coisa distante. Quando você olha para uma coisa distante, existe uma explicação física do porquê aquilo é relaxante. Não só porque você está num ambiente, né, com uma imagem bonita, mas também você olhar para o horizonte faz com que você esteja com um cristalino relaxado. Isso tira aquela pressãozinha no olho. Quem tem às vezes aquela dor de cabeça que dá aquela pressão ao redor do olho, muitas vezes é por causa disso que fica com o cristalino muito comprimido, beleza? Então, nas aulas de física ainda temos dicas, né, de como relaxar usando a acomodação focal. Então aqui, né, galera, peguei uma imagenzinha da apostila ali, né, só pra gente ver. Quando o objeto está afastado, o teu cristalino ele fica relaxado, então ele vai assumir um raio grande ali, logo uma distância focal grande, né? Você não vai precisar comprimir muito esse cristalino para você enxergar as coisas. Um objeto próximo, aí a tua distância focal vai ter que ser pequena, né? Então você achata o cristalino de modo a ter um menor raio e aí um menor foco por consequência. Aí o teu cristalino fica mais achatado. E aí faz você enxergar os objetos de perto. Beleza? Bom, continuando ali, né, galera? Depois dessa lente aí, né, constituída, dessa lente chamada cristalino, vai ter aí dentro do nosso olho, né, uma substância gelatinosa que é chamada aí de humor vítreo, tudo bem? Aí vai ter os índices de refração aí dentro do humor vítreo, mas basicamente é a substância que preenche o nosso olho, num geral, né? Quando a luz passa, né, por essa região toda, a ideia é a gente pegar a luz de um objeto, passar pela lente e projetar essa imagem, tá aí porque que a lente precisa ser uma lente convergente, né? A imagem precisa ser uma imagem real. Então a gente projeta a imagem lá no fundo do nosso olho, que é onde está a retina. Essa tela que a gente projeta a imagem é chamada de retina.
E aí a retina, nós vamos ter as células fotossensoriais, que são conhecidas aí como cones e bastonetes, tudo bem? E que aí são justamente a parte onde você vai pegar o impulso luminoso e transformar em estímulo elétrico. Nessa parte, nos cones e nos bastonetes, aí o pessoal da biologia pode auxiliar, mas é onde você tem a interpretação das cores, dos pigmentos. Vão ter cones e bastonetes ali sensíveis a certas frequências de luz. E aí, claro, se a pessoa tiver algum problema nessa parte dos cones e bastonetes, ela pode ter algum problema de daltonismo, né? Não distinguir algumas cores, beleza? A imagem, galera, é importante ressaltar que a imagem formada, né, na nossa retina é uma imagem real, certo? Invertida e menor. Fernando, então por que a gente não enxerga de ponta cabeça, né? Já que a imagem ela é invertida, o nosso cérebro tem o papel de desinverter essa imagem e nos dar a noção de uma imagem direita. Então, na nossa interpretação, o cérebro faz a desinversão. Mas existe aí uma anomalia de algumas pessoas que têm problema nessa parte, né, de desinversão da imagem, e elas enxergam de ponta cabeça. Então, quando a pessoa pega a mão aqui, ela coloca para cima, ela enxerga a mão dela indo para baixo. É uma loucura, é uma coisa extremamente rara, mas quem quiser aí dar uma pesquisadinha, deixa eu só ver o nome aqui para vocês. Ó, eu vi ali, galera, é fenômeno de orientação espacial, beleza? Então, o fenômeno de orientação espacial é o nome que se dá a essa anomalia aí, né, galera? Mas é uma coisa bem doida, porque daí o cérebro da pessoa não faz a desinversão da imagem, a pessoa enxerga de ponta cabeça mesmo. Aqui, ó, eu trouxe uma imagenzinha, tá? Só para... não quero diagnosticar ninguém aí com daltonismo, mas são imagens que normalmente se utilizam para ver se a pessoa tem algum problema com daltonismo, coisa assim. Então, aqui não sei se tem algum daltônico, né, nas turmas, mas acho que todo mundo aí que tem um olho normal, aí consegue enxergar normal as cores, percebe o número 55 aqui no meio, né? Então, beleza. Mentira, é 74. Então não já, meu Deus! Relaxa. Mas é uma forma aí da gente diagnosticar os daltônicos, porque justamente alguns problemas de daltonismo têm essa dificuldade no verde, no vermelho, mas aí vai depender do tipo de daltonismo. Eu deixo isso aí para os professores de biologia. Mas vamos lá, galera. Vamos falar agora do principal, né, dessa aula, que são os defeitos da visão e as suas correções. Primeiro, para a gente falar de defeito da visão, vamos entender o que é um olho normal, né? Ou também conhecido como emétrope. Um olho normal ou emétrope, ele é um olho que tem, né, o que a gente chama aí de ponto remoto e ponto próximo, numa condição específica, né? O ponto remoto é aquele ponto de maior distanciamento que a pessoa vai enxergar. E a gente diz que um olho normal, o ponto remoto dele é no infinito, beleza? Então, como são distâncias aí muito grandes, o ponto remoto de uma pessoa de um olho emétrope, a gente diz que ele é no infinito, ok? E o ponto próximo, né, o PP aqui, o ponto próximo de um olho emétrope, a gente diz que é aí nas cerca de 25 centímetros, tá? Então, 0,25 metros seria o ponto próximo. É a distância a mínima distância que você enxerga sem nenhum tipo de preocupação ou baixa nitidez. Tranquilo? Isso de um olho normal. Aí qualquer alteração que o olho da pessoa tem em relação ao emétrope, aí ela vai ter uma anomalia, né? Que aí a gente vai ter a miopia, a hipermetropia, até mesmo astigmatismo, presbiopia. A gente vai conversar um pouquinho sobre esses defeitos da visão, ok? Então, para vocês entenderem, né, o que a gente vai trabalhar aqui, basicamente, eu quero que vocês entendam que o nosso objetivo é transformar aquele olho com uma anomalia em um olho normal, né? Então, pegando aqui um olho normal, ele enxerga desde o infinito até 25 centímetros, ok? Se por algum acaso essa pessoa tem algum problema de visão que faz com que ela não enxergue até o infinito, por exemplo, eu tenho miopia,
né? Quem tem miopia, a gente vai ver isso cada caso, sabe que tem um problema de ver de longe, tudo bem? Não consigo enxergar de longe muito bem. O meu ponto remoto, ele é de meio metro. Então, uma pessoa normal enxerga até o infinito. Eu enxergo até meio metro com uma maravilha, é perfeito. Até meio metro de distância eu enxergo bem. Calma, mulher do Google. Tá com dúvida? A mulher do Google disse que não tá entendendo. Vamos continuar aqui. Bom, galera, fui obrigado aqui a mexer no meu celular aqui, que a mulher do Google disse que não estava entendendo. Expliquei para ela de novo, agora parece que ela pegou o conteúdo. Mas vamos lá. Então, o olho normal ele enxerga do infinito até 25 centímetros. Aí as pessoas podem apresentar alguns problemas, ou no ponto remoto ou no ponto próximo. Aí, dependendo desse problema, você vai ter que colocar uma lente na frente do teu olho. Então imagina que eu vou colocar uma lente aqui na frente do meu olho. Basicamente, o que é isso? Isso é uma associação de lentes, onde você vai ter uma lente que é a lente do teu olho, aí, com uma certa vergência. E aí a lente, né, do óculos, que vai ter uma vergência daquele óculos, né, que vai corrigir a tua miopia. E vai ter a dioptria, que é o grau que vem escrito ali na receita do médico. Então, basicamente, o que eu quero que vocês entendam? Que corrigir um defeito da visão é fazer uma associação de lentes para que a vergência resultante seja uma vergência normal. Então, seja a vergência normal do ponto próximo ou a vergência normal do ponto remoto. A gente tem que trabalhar com esses extremos, porque o nosso cristalino trabalha com esses extremos, né? Então, tu vai ter que corrigir ou para enxergar de longe ou para enxergar de perto. Mas, basicamente, tu vai dizer que a vergência do teu olho mais a vergência da lente do teu óculos vai ter que ser igual à vergência normal do ponto que você está falando, que você quer. Se a vergência do teu olho já é anormal, tu não precisa de óculos, tu não precisa de lente. Mas basicamente essa é a conta que a gente vai ter que trabalhar, beleza? Lembrando aqui, né, que vergência é o inverso do foco e esse foco precisa ser medido em metros. Então a unidade de divergência é 1/metro, ou a gente chama de dioptria, que é o famoso grau. Beleza? Vamos lá, vamos ver aqui os casos dos defeitos da visão e eu vou mostrar para vocês como é que fica a continha nisso, ok? Primeiro caso, miopia. Miopia, galera, é um defeito da visão para pessoas que têm problema para enxergar de longe. O que acontece na miopia? A imagem ela se forma antes da retina. Então, normalmente, a pessoa ela tem um baixo poder de convergência no seu cristalino. Isso faz... um alto poder de convergência, né? Converge muito antes da retina. Então, a imagem se formando antes da retina faz com que a luz que chega na nossa retina já seja uma imagem desfocada. É tipo aquele projetor que tu joga na parede e ele fica a imagem embaçada. E tu ajusta o foco e a imagem fica nítida. Seria tipo um projetor desfocado, tudo bem? Então aqui nós temos aí basicamente pessoas com miopia são pessoas que têm um globo ocular um pouquinho mais alongado, né, em relação ao poder de convergência do cristalino, fazendo a imagem, né, ficar um pouco mais se formando antes da retina, né, causando uma aproximação do ponto remoto. O que isso significa? Que o ponto remoto dessa pessoa vai ser ali tipo, sei lá, 2 metros. Ela não vai enxergar até o infinito, como seria um olho normal, que a gente considera. Ela enxerga ali até 2 metros, ou no meu caso, meio metro. Até meio metro é uma maravilha para mim. Passou de meio metro, já fica meio embaçado. A imagem se forma antes da retina, o que leva essa pessoa a enxergar mal para longe. E como é que eu vou corrigir um defeito da visão nesse caso? Percebe que a lente ela está convergindo demais. O meu cristalino está convergindo demais. O que eu vou ter que colocar aqui? Uma lente divergente para abrir um pouquinho aqui essa vergência e fazer a imagem se formar exatamente em cima da retina. Divergir esses raios de luz, fazendo eles virem do infinito até a retina. Então essa é a nossa ideia, beleza? Então para isso, o que eu vou fazer? Eu vou dizer para vocês que a vergência normal, né, de um olho emétrope vai ter que ser igual à vergência do olho da pessoa, né, o olho que tem ali o defeito, o problema da visão, mais
a vergência da lente que vai corrigir. No caso, uma lente divergente. Até é interessante lembrar que uma lente divergente, ela possui vergência negativa, né? E aí vale ressaltar que essa vergência negativa vem ali na tua receita, né? Ali do oftalmo, vem uma vergência negativa. No meu caso, eu tenho menos 2 dioptrias. Seria a vergência do meu óculos, ok? 2 graus. A galera chama de 2 graus. Mas então vamos lá. Então, basicamente, a vergência da lente do óculos pode ser calculada pegando a vergência de um olho normal e subtraindo da vergência do olho que tem ali o seu defeito. Tudo bem? Ô, mulher do Google, que saco! A mulher do Google tá atiçada hoje. Mas vamos lá. Então, basicamente aqui, galera, eu posso dizer que a vergência, né, da lente ali, que eu quero corrigir, vai ser a vergência normal. É 1 sobre a distância, né, de um olho normal, que a gente diz que o olho normal ele enxerga até o infinito. Então, o olho normal, a ideia é enxergar até o infinito. Menos a vergência do olho, do meu olho defeituoso. Então, 1 sobre o meu ponto remoto defeituoso. Vou colocar um D aqui, que é para representar o defeituoso. Mas, por exemplo, a pessoa vai dizer, eu enxergo até 2 metros. Então, você coloca os 2 metros aqui. A vergência da lente corretiva vai ficar como? Fernando, 1 sobre infinito, qual é o sentido disso? Lembra que quando eu divido por uma coisa muito grande, isso aqui tende a zero? Então, basicamente, a vergência da lente aí para corrigir a miopia vai ser menos 1 sobre o ponto remoto defeituoso, que tu pode chamar de ponto remoto míope, acho que é assim que está na apostila de vocês. Mas, basicamente, você vai colocar ali a distância, né, que você enxerga, no caso como míope, e aí você consegue encontrar qual é a vergência da tua lente. Como eu disse para vocês, eu enxergo até meio metro, né? Então a vergência da minha lente vai ser menos 1 sobre 0,5. A vergência da minha lente é de menos 2 dioptrias, beleza? Então é legal que sabendo a distância que você enxerga, tu calcula a vergência da tua lente, mas sabendo a vergência da tua lente, tu consegue saber qual é a distância que tu enxerga. Tranquilo? Vamos fazer para hipermetropia agora. Hipermetropia, né, galera, é o problema aí para enxergar de longe. Então ele consiste no encurtamento do globo ocular, causando aí um afastamento do ponto próximo. Então a pessoa que tem hipermetropia, ela não vai enxergar a 25 centímetros, ela vai botar o objeto um pouquinho mais para longe para enxergar melhor ali. Vai enxergar, sei lá, uns 50 centímetros, 45 centímetros. O ponto remoto dela fica mais afastado. Isso faz com que a imagem seja formada depois da retina, então também vai ficar embaçado ali, né? Fica desfocado porque a imagem está se formando depois, mas isso é porque a lente está convergindo pouco, né? Se a lente está convergindo pouco, tá com problema para enxergar de perto, o que tu vai fazer? Tu vai colocar uma lente convergente para aumentar o poder de convergência. Beleza? Então, miopia se corrige com lente divergente, tanto é que a nossa vergência aqui dá negativo, né? E a hipermetropia se corrige com lente convergente. Beleza? E a ideia da continha aqui é a mesma, galera. Tu vai fazer o quê? Tu vai dizer que a vergência normal é a vergência do olho da pessoa com defeito mais a vergência da lente do óculos. Aí tu vai colocar aqui a lente do óculos, né? E vai calcular. Vai dizer que a vergência da lente do óculos é a vergência normal menos a vergência do olho da pessoa. Só que aqui tu tem que tomar um cuidado, porque a vergência normal, né, está associado ao ponto próximo. O ponto próximo normal, ele é a 25 centímetros, ou no caso 0,25 metros. Então a tua vergência normal vai ser 1 sobre 0,25 menos a vergência do olho da pessoa, que seria 1 sobre o ponto próximo hipermétrope dessa pessoa, ou ponto próximo defeituoso, acho que a apostila chama assim, ponto próximo hipermétrope. No caso, a pessoa ela vai enxergar, ao invés de ser 0,25, vai ser 0,5. Ela enxerga bem até 50 centímetros. Daqui para frente ela já fica embaçada.
Tudo bem? Então, basicamente, a nossa equação aqui ela vai ser a vergência da lente, 1 sobre 0,25, que é 4, menos 1 sobre o ponto próximo hipermétrope. Aí aqui você vai colocar o ponto próximo hipermétrope ali da pessoa que tu conhece e calcular qual é a vergência da lente. E aqui, no caso, vai dar uma vergência positiva, tá? Porque a ideia é que se ela está com problema de enxergar de perto, né? O ponto remoto, o ponto próximo dela vai ser sempre maior do que 0,25. Então eu vou subtrair sempre de uma coisa menor do que 4. Então sempre sobra uma vergência positiva aí para corrigir lentes convergentes. Bom, galera, aqui tem o astigmatismo ainda, né? O astigmatismo não tem conta para se fazer. O astigmatismo ele acontece devido a irregularidades na córnea. Então a córnea ela apresenta aí irregularidades na sua formação e aí isso causa borrões. Então quem tem astigmatismo vai ver borrões. Então perceba que não tem como a pessoa ter miopia e hipermetropia, não no mesmo olho pelo menos. Então, ou ela vai ter um olho míope ou hipermétrope. Já, eu sei que alguém aí tem o combo completo da NET, né? Que pode ter miopia e astigmatismo, ou hipermetropia e astigmatismo. Aí tu tem que usar, além da tua lente ser convergente, divergente, ela tem que ser uma lente cilíndrica que serve para corrigir essa irregularidade da córnea. Beleza? Então, astigmatismo aí são irregularidades na córnea, as imagens ficam borradas independente da distância. Presbiopia, galera, é a famosa vista cansada. O que acontece? Com o passar da idade, aí, né, os músculos vão enrijecendo e as coisas não funcionam mais como eram antigamente. Então você não vai ter mais a acomodação focal da mesma forma. Os músculos ciliares ficam enrijecidos e você já não consegue mais forçar para enxergar de perto e nem relaxar muito para enxergar de longe. Então a pessoa ela tem um problema com a acomodação focal. Então o que tu tem que fazer? Tu tem que fazer de forma basicamente mecânica o processo de acomodação focal, de aumento e diminuição da vergência do cristalino. Isso se faz com lentes bifocais, que é aquele óculos de vovozinha, né, que tem aquela bordinha grossa embaixo, vovozinha eu digo, mas hoje em dia pessoas de 40 anos, 50 anos já podem ter esse problema aí. Aí fica com aquela borda embaixo assim, né? A borda de baixo é uma lente convergente, para a pessoa enxergar de perto, e a parte de cima é uma lente divergente para a pessoa enxergar de longe. Tem também as lentes multifocais, que aí elas têm ela é gradativa a mudança de foco, só que é bem difícil de acostumar. Acho que todo mundo conhece alguém que tentou usar esse tipo de óculos e não acostumou, e também são bem caros, tá? Estrabismo, né, galera, que é o problema justamente aí com o eixo, né, de direção do nosso olho, o famoso vesguinho. Então você vai ter os eixos que se atravessam ali, é um defeito que consiste na incapacidade de dirigir simultaneamente as retas dos olhos para um mesmo ponto avistado. Aí até tem correção, que são as lentes prismáticas, mas em casos mais complexos se faz cirurgia, tá bom? Então tem cirurgia aí para estrabismo. Bom, galera, eu trouxe aqui para a gente resolver nesses minutinhos finais uma questãozinha da UFSC, tá? De 2019, discursiva, tá, galera? Não é qualquer questão. Só para vocês verem como é que se aplica essas condições. Então ele diz o seguinte: entre os 5 sentidos humanos, a visão é um dos mais importantes, por isso deve-se cuidar muito bem dos olhos. Ainda assim, defeitos visuais como miopia, hipermetropia, astigmatismo aparecem no decorrer da vida. Mas nada está perdido, pois os óculos são alternativas acessíveis e satisfatórias na melhoria da qualidade visual dos indivíduos. Considere o esquema do olho ao lado para responder os itens da questão. Então olha só o que eles vão pedindo para a gente. Na letra A, ele quer simplesmente que a gente reproduza na folha, né, oficial, o esquema do olho abaixo e desenhe a imagem do objeto, uma setinha formada num olho, né, em um olho hipermétrope. Tem que lembrar que um olho hipermétrope ele vai formar a imagem depois da retina, certo? Então tu vai ter uma imagem menor, invertida e depois
da retina. Basicamente era desenhar isso daqui, fazer uma setinha um pouquinho menor do que o objeto ali para trás da retina. Um olho normal tu desenharia exatamente em cima da retina e o míope antes da retina, beleza? Na letra B, ele quer saber que tipo de lente vai corrigir a hipermetropia e que fenômeno óptico explica o funcionamento de uma lente. Então, basicamente, como você tem, né, o teu cristalino converge pouco, a correção para hipermetropia é uma lente convergente, certo? E o que explica, né, convergente, e o que explica o funcionamento da lente é a refração. Então, convergente e refração é a resposta dessa letra B, beleza? Claro que seria legal você escrever isso de uma forma um pouquinho mais clara, né? Sempre faça uma resposta por extenso. Então, escreva: a lente que corrige o defeito para hipermetropia é a lente convergente e a refração explica o funcionamento dessas lentes. Beleza? Por último, mas não menos importante, ele quer que a gente faça a continha para uma pessoa hipermétrope. Então, olha só, um hipermétrope capaz de enxergar nitidamente com um ponto próximo de 1 metro, ou seja, esse cara, ao invés de ter o ponto próximo de 25 centímetros, ele está para 1 metro, está bem longe, né? Nesse caso, qual é a vergência da lente corretiva para conjugar a imagem de um objeto no ponto próximo se o objeto estiver a 25 centímetros do olho? Então, basicamente, ele quer saber qual é a vergência do óculos que eu preciso colocar para corrigir o defeito da visão dessa pessoa. Então, a gente sabe que a vergência, né, da lente vai ser a vergência de um olho normal menos a vergência do olho da pessoa ali com defeito. Então, a vergência da lente vai ser igual. Vergência de um olho normal, 1 sobre o ponto próximo normal, em metros. Então, 1 sobre 0,25. Menos 1 sobre o ponto próximo defeituoso da pessoa ali, o ponto próximo hipermétrope, que é 1 metro. Então, você coloca o ponto próximo do olho da pessoa de fato na continha aqui. Aí você vai ter que a vergência da lente vai ser 4 menos 1, o que dá 3 dioptrias. Ou seja, um óculos de 3 graus resolve o problema da visão. Coloquei aqui para vocês o formulário, tá? Se bem que o formulário não foi relevante para a gente resolver a questãozinha aqui, já que a gente fez simplesmente uma associação de lentes. Beleza? Galerinha, questõezinhas da apostila aí, tanto para o terceirão quanto para o extensivo, e questõezinhas selecionadas do COC 1000, tá? E a listinha dos estudos, fechou? Um abraço para vocês, boa semana e até semana que vem. Tchau, tchau!